Olá, feliz em tê-los aqui. Eu sou Diogo Calor e como host do Pode Gerar Energia, estamos aqui para mostrar para vocês quais foram as energias que levaram os maiores profissionais do Brasil e do mundo a chegar no topo da sua carreira. Energia, movimento e movimento que conectam pessoas. Falando sobre conexão, no episódio de hoje é uma conexão muito bacana. Trago aqui para a mesa uma pessoa muito importante na nossa trajetória de grupos geradores, mas uma pessoa que eu me conectei há um tempo atrás, tive esse grande prazer e hoje eu tenho um grande prazer de trazer para que vocês conheçam também a história. Bruno Sá, diretor da Generac, da GPR Brasil, Generac Pramac. Bruno, muito obrigado por você estar aqui, é um prazer muito, muito grande te receber aqui. Como eu disse, te conheci recentemente, né, pouco mais de um ano que a gente se conheceu, tive esse prazer. Você, para mim, já nas poucas vezes que nos encontramos, você é uma referência na gestão de corporações e de estratégias de negócio. Então, estou muito feliz de te receber aqui, muito satisfeito. E aqui nós vamos eternizar a sua história para que as pessoas possam te conhecer e para que a gente possa ter como exemplo, como inspiração a sua história para que a gente siga em frente. Obrigado por você estar aqui, meu amigo. Eu que agradeço, agradeço o convite, naturalmente, e retribuo as tuas palavras. No fim de contas, foi uma relação que começou há muito pouco tempo, mas acho que começou bem porque percebemos bem como é que funcionamos cada um de nós, independentemente até de sermos concorrentes, porque somos concorrentes. Sim. Mas temos esse respeito de alguém que é concorrente e a concorrência merece respeito, o máximo respeito de todos, e isso não invalida que eu não esteja aqui naturalmente nesta conversa, que me vai dar muito prazer também, e também aproveitar este momento para falar um pouco do que é a nossa trajetória, dar aqui alguma inspiração para novas carreiras, gente que está a começar, gente que pode realmente aproveitar alguma coisa, se é que eu entendo que nós devemos continuar a ser muito humildes, independentemente da nossa posição em que estamos. Sim. Se é que eu consigo ajudar alguém. Por vezes questiono-me com isso, mas acho que sim. Acho que tenho conseguido ajudar alguém. E acho que isso é importante. Não, eu tenho certeza absoluta. A sua simplicidade, a sua humildade, ela mudou minha visão, mudou. Eu digo isso em particular quando eu falo de mim, quando eu falo da nossa companhia, eu falo que mudou a nossa visão sobre a Generac. E o que você falou, de verdade, é um mercado que concorrente não é inimigo, né? A gente tem que perder essa visão de que a concorrência é uma inimiga, e não é. Nós defendemos um mercado, e um mercado que defende famílias, né? Então, tenho certeza absoluta, você é um cara pelo pouco que eu conheço a sua trajetória, da sua simplicidade, muito nos inspira, né? Muito feliz de ter você aqui e ouço lá na Generac que tenho grandes amigos, muitos amigos. Sim. E todos eles falam isso, então é muito bom, é uma boa esperança para o nosso mercado, vindo você, né, uma pessoa que vem da Europa para cá com uma outra filosofia, para nos inspirar, para mostrar que existem outros caminhos. Eu acho que essa troca é muito bacana, de a gente acreditar um no outro que a gente tem o que trocar, né? Sim, sim. A gente estava conversando ali atrás agora, e você falando, poxa, mas o estilo brasileiro é assim, inspira, né? Todos nós temos o que tirar um do outro de bom, né? Então, isso é muito bom e agradeço muito a sua simplicidade, de sempre, desde o primeiro dia que você me conheceu, que você me recebeu, e até você estar aqui para a gente é uma grande oportunidade. E que a nossa conversa, todos os minutos antes de começar aqui, eu sempre tento me conectar com a minha fé aqui e peço, Deus, que as nossas palavras cheguem a alguém e mude a vida de alguém. Porque é o que eu sempre falo, a vida é uma escada, e tem momentos da vida que nós estamos a subir a escada e outros a descer. Né? E sem dúvida, subindo ou descendo, sempre uma opinião, uma visão, uma experiência pode mudar tudo, né? E mesmo quando estamos a subir, há alguém que está a subir mais do que nós. Exato. Portanto, essa parte também é importante. Não é só quando descemos, é também quando subimos. Quando subimos, há sempre alguém que vai mais rápido. Exato. Há sempre alguém que corre mais rápido. Então, temos de ter sempre uma perspectiva sempre muito de relativizar tudo o que nos está a acontecer, tanto Sim. para o bom como para o mau. Eu acho que isso acabamos por viver melhor no nosso dia-a-dia. E o mais importante é saber que na subida, na escada, se a gente pôr uma mão para frente e outra para trás, a gente é puxado e a gente puxa também, né? Exatamente. Eu acho que esse é o grande lance da vida, né? E você tem muito essa simplicidade, Bruno. Você é um cara, eu vejo a Generac com muito respeito hoje, muito pela sua posição e pelas suas atitudes e pela resposta da Generac no mercado que a gente vê do lado de fora, mas eu respeito muito sua posição, então eu estou muito feliz de ter você aqui. E hoje o dia aqui é para contar a sua história,
para eternizar a sua história. Nosso podcast ele é sobre energias, né? E as energias que movimentam a gente não é só a energia elétrica, fatalmente nós dois aqui falamos de gerador, que é o que a gente vive disso, É verdade. mas o mais importante é a sua história, para as pessoas te conhecerem, saber como você chegou, né? E é o que eu te falei antes de começar. O primeiro que aproveita, hoje não tem ninguém assistindo porque não é ao vivo, então o primeiro a aproveitar vai ser eu e o pessoal aqui do estúdio, mas aí depois as pessoas vão conhecer e vão ter isso daí como uma referência. E aí, para começar o nosso bate-papo, eu queria que você contasse para mim, por gentileza, da sua infância, da sua origem primeiro, né? Porque você, por não ser brasileiro, como que é, onde foi que você nasceu, com quem foi, uma lembrança sua lá da sua infância. Bem, vamos lá então, começando pela infância, não é? Eu nasci em Santarém, que também existe uma Santarém no Brasil, não é? Portanto, há assim umas cidades que têm esses nomes, tanto em Portugal como no Brasil. Santarém é uma cidade média de Portugal, ali na região central do país, muito também virada para o segmento do agro, portanto, por coincidência, eu agora vivo em Ribeirão, onde também está muito relacionado, muito parece que o agro me persegue, mas eu não sou do agro, nunca fui do agro, e portanto é apenas uma coincidência. Nasci em Santarém, vivi em Santarém até aos meus 9 anos, mais ou menos, e a partir daí depois comecei a sair de Santarém e a minha vida nunca mais parou de mudar. Avançando um pouco mais na história, eu já vivi em mais de 25 casas ao longo da minha vida. Às vezes começo a fazer contas, mas voltando a Santarém, efetivamente aí saí, fui para nós em Portugal dizemos aldeia. A aldeia é um povo muito pequeno, com 200, 300 pessoas, com um nome muito peculiar, que se chama Pé de Cão, portanto, à letra para cá seria mais Pé de Cachorro, não é? Então, é a terra do meu avô materno, perdão, e vivi lá durante muitos anos. Portanto, foi lá que as maiores recordações que eu tenho da minha infância são nessa pequena terra, em que tinha provavelmente metade da população, metade do povo é meu primo, então nós brincávamos na rua, nós jogávamos futebol, nós andávamos de bicicleta, nós saíamos de manhã nas férias, no período de férias de verão da escola, saíamos às 9 da manhã de casa, regressávamos ao meio-dia para almoçar, saíamos às 2 e voltávamos às 5 para comer alguma coisa, saíamos às 6 e voltávamos às 9 para jantar, e era isto, era uma vida muito, muito de rua, muito de brincar com primos, com amigos, era curioso, como era muito familiar, então havia muitos primos que viviam em Lisboa, na capital, não é? E no verão eles iam passar as férias à casa dos avós, e os avós estavam lá naquela terra, então juntávamos 20, 30 meninos na rua, meninos, meninas da nossa idade, 7, 8, 10, 12, 15 anos, de todas as idades, brincávamos todos uns com os outros e era muito divertido. São as maiores recordações. Tenho a sorte de ainda poder continuar a ir lá. Ainda temos a casa onde nós vivíamos, ainda está com os meus pais, eles não vivem lá, mas ainda temos essa casa, foi a casa onde nasceu o meu avô. E cada vez que vou a Portugal faço questão de ir lá. Ainda agora, em julho, eu estive em Portugal e vou lá, porque ali para mim é a minha casa, é o meu refúgio e o meu momento de voltar atrás no tempo e recarregar um pouco as baterias. Então, e tem alguma coisa que você lembra desse local, da época, que você acha que definiu sua personalidade, que definiu o Bruno de hoje? Acho que houve ali um momento em que eu estive mais próximo sempre da minha avó e do meu avô. Os meus pais, houve alguns momentos em que eles continuaram a trabalhar em Santarém. Eu acabei até por viver alguns tempos mais com os meus avós e essa fase marcou-me muito. O meu avô foi provavelmente a pessoa, juntamente com o meu pai, são os meus grandes ídolos de toda a vida, não é? Acho que é normal termos o nosso pai como ídolo. Pode ser menos natural ter o nosso avô também, mas o meu avô também foi. Então foram as duas pessoas que marcaram muito essa fase da minha vida. E lembro-me do meu avô porque o meu avô faleceu cedo, então eu, com 12 anos perdi o meu avô. E lembro-me do quanto ele era uma pessoa realmente marcante. Era marcante para várias pessoas, não era só para mim, não era só para a família. O meu avô era uma pessoa realmente diferente, muita gente gostava dele, tinha muitos amigos, era realmente uma pessoa que transmitia uma tal energia
positiva onde estava, e eu lembro-me muito do meu avô, ainda hoje, passado já 30 e tal anos, que já não está entre nós, mas muitas vezes me passa pela cabeça como é que seria se o meu avô estivesse aqui ao meu lado neste momento, né? Por vezes passa-me isso pela minha cabeça e é uma recordação grata que eu tenho. Que legal. E do seu avô, do seu pai, assim, tem alguma característica que você acha que te define como profissional hoje? Eu acho que a forma como eu fui, como eu cresci, tanto com os meus avós como com os meus pais, me levaram a ser aquilo que eu sou a nível da forma como eu trabalho, como eu me entrego às coisas. O meu avô entregou-se muito a tudo o que fez, com mais ou menos sucesso, porque por vezes não temos tanto sucesso, não interessa, mas entregamos-nos e damos tudo. E o meu pai é a mesma coisa. Então pensando na perspectiva profissional, são dois profissionais que eu olho e para o espelho, olho para mim e revejo que existe parte deles, alguma coisa está aqui dentro de mim, não é? Acho que bebi um pouco daquilo que eles fizeram. O meu pai trabalhou bastante, evoluiu muito, era também uma pessoa que não baixava os braços, mudou de cidade pelo trabalho, fez mais ou menos os mesmos movimentos que eu estou a fazer. Eu fui habituado a mudar de cidade pelo trabalho dele, quando eu era mais novo, e pelos vistos eu continuei a fazer a mesma coisa. Portanto, hoje tenho a minha filha mais velha em Lisboa, o meu filho mais novo aqui, estamos assim meio divididos, mas é isto, né? Acho que é um pouco isso ficou, essa forma de procurar. É o compromisso com o objetivo, o compromisso com o sucesso, como assim? Não é interessante isso, não é? Eu acho que não é tanto o sucesso, acho que é mesmo... O sucesso é relativo, né? Depende do que é sucesso, né? Exatamente. Tomei decisões que não tive qualquer sucesso, portanto, como toda a gente, não é? Sem dúvida. A questão eu acho que não é tanto pelo sucesso, acho que é mesmo pela nossa forma de encarar as coisas. Eu sou competitivo, portanto, também gosto de competição, também gosto de... eu não tenho de ser melhor, eu tenho de fazer tudo o que está ao meu alcance para fazer o meu melhor. E o meu melhor pode não ser suficiente para ser melhor que os outros. E acabou. Tudo tranquilo. Está tudo certo. Agora, eu tenho de entregar. Eu gosto disso. Eu gosto desse tal compromisso. É uma palavra que eu até... Ainda bem que puxaste essa palavra do compromisso, que é uma palavra que eu uso muito até mesmo no dia-a-dia lá na empresa. É o compromisso. Compromisso é algo que é extremamente importante na vida e nos negócios. Então... porque vai além de crença, além de esperança, vai além de tudo, né? A partir do momento que você se conecta com uma pessoa, você firma um compromisso, você tem um valor que nenhum contrato pode escrever, né? Exatamente. E esse é um laço familiar. Você estava falando isso, eu estava me conectando com meus pais, né? E pensando sobre a mim e sobre meus pais e pensando sobre isso, sobre a batalha deles e sobre o compromisso que eu tenho hoje com o meu trabalho, é porque eles tiveram compromisso, né? Eles se conectaram com algum objetivo, não sei. Exatamente. Se é profissional, se é pessoal, se é a educação dos filhos. É uma palavra que eu não sei dizer, o compromisso sim. Acho que é a melhor delas, mas eu não sei, porque o que conecta a gente com onde a gente quer chegar, sabendo a gente que somos meros seres humanos, que temos o começo, meio e o fim. Exatamente. Não é estranho de pensar sobre isso, né? Estamos no meio do caminho, né? Aqui e isso acaba diferenciando as pessoas, porque hoje, e tenho certeza você na sua posição de liderança total de uma companhia tão grande, a gente vive com pessoas muito mais comprometidas e outras muito pouco comprometidas, e a gente tem que aprender a lidar com isso. Agora, o que faz a pessoa ser mais comprometida ou não com as coisas? É verdade. Porque eu me comprometi com empresas que eu nem queria me comprometer. Essa que é a grande verdade. Agora, por quê? Acontece, são decisões que eu não penso muito, eu percebo isso, mas eu não penso muito no passado. Eu penso muito naquilo que é, o meu passado serve-me para eu pensar como é que eu vou preparar o meu futuro. É mais só para isso. Não é para mais nada. Passado é passado. Eu não consigo alterar decisões que tomei há 5 minutos atrás. Sim. Porque já tomei, não é? E temos de viver bem com isso. Sim. Temos de viver, não há volta, não há retorno para trás, só há para a frente. Portanto, eu posso corrigir o futuro, posso tentar corrigir os meus passos, aquilo que eu estou a fazer, aquilo que eu vou fazer ou que vou pensar fazer, com a aprendizagem, não é, do passado. Agora, a decisão está tomada, portanto, anda para a frente. Eu acredito muito que a vida, eu aprendi isso, e a vida é como andar de carro numa estrada.
E assim, a gente precisa olhar pelo retrovisor para trocar de faixa. Sim. Né? Sim, Porque sim. assim, na vida toda nós não vamos seguir nem só na esquerda, porque é a maior velocidade, e também nem só na direita, que é a menor velocidade. Nós vamos trocar de faixa e isso vai ser inevitável, que a gente não pode andar de ré. Mas olhar para trás, olhar no retrovisor, ver se pode ir, olha um pouquinho e segue, né? É. Não dá para dirigir olhando pro retrovisor. Então olha pro retrovisor, lembra do passado, do que tá atrás e vai embora, né? É isso muito mesmo. legal. E a sua infância toda, alguém nasceu, seu pai ou seu avô era da área já, ou você é o primeiro da... O meu avô esteve mais ligado à parte de máquina de linha amarela, porque ele tinha empresas de construção e também tinha depois equipamento dentro, máquina de construção, mas não é que ele tivesse um negócio, não, ele não vendia máquinas, ele não comercializava máquinas, ele não estava nesse negócio. O meu pai foi bancário toda a vida, portanto não tem nada a ver com isto. Depois eu saí dessa pequena aldeia, depois acabei por ir para Lisboa, fui estudar e tirei o meu curso de Engenharia de Máquinas Marítimas, e é aí que entra a parte das máquinas, não é? Pensando como é que elas entram na minha vida e como é que eu entro na vida delas. Então, eu sou um apaixonado por automóveis, por motores, toda a vida, portanto, desde os meus pais contam histórias de quando eu tinha 1 ano ou 2 anos, uma coisa assim, eu já fingia que ia com a bolacha que ia comer e imitava o meu pai a dirigir, essas coisas assim de bebé, não é? Então eu sou um fanático do desporto automóvel, não é? Automobilismo principalmente. E pratiquei desporto automóvel em Portugal, também já cá no Brasil já tive a oportunidade de fazer algumas coisas dessas e, portanto, a minha perspectiva de ir para uma engenharia de máquinas era mais na perspectiva de trabalhar no segmento automóvel. Automotivo. E que aconteceu numa pequena experiência que tive, mas importante na minha vida, a nível de experiência profissional, mas que rapidamente saí dela. Apareceu a oportunidade, um pouco mais tarde, passado 1 ano ou 2, de entrar na vida dos geradores e que estou há 25 anos, desde 2001 que estou nos geradores, entrando por um caminho muito diferente daquilo que eu pensava. Mas você foi movido por máquinas, você tinha essa vivência, por mais que não, aí você foi apaixonado e depois você foi para Lisboa com a família para estudar ou você foi sozinho aventurar? Eu quando fui para Lisboa, aconteceu aí, até andando um pouco mais para trás na minha história. A minha mãe nasceu em Moçambique, portanto os meus avós eram imigrantes portugueses em Moçambique nos anos 50. A minha mãe nasceu em Moçambique e o meu pai foi para Moçambique nos anos 70. Eles conheceram-se em Moçambique, ainda antes da independência de Moçambique. E entretanto eles casam e dá-se a independência, casam e regressam a Portugal. Eu já vou nascer a Portugal em 78 e nessa fase aí em que eles têm de optar por deixar Moçambique e voltar para Portugal, parece que ficou lá qualquer coisa guardado lá na vida deles, que um dia iriam voltar a Moçambique e voltaram mesmo a Moçambique. Coincidentemente no momento em que eu vou estudar para Lisboa. Portanto eu saio daquela aldeia com 200 pessoas praticamente, vou para Lisboa com a minha avó, o meu avô já não estava connosco, e vou viver com a minha avó durante os anos em que os meus pais viveram em Moçambique de novo, por mais um projeto profissional do meu pai, que foi desafiado para ir para lá. Eles voltaram para lá e eu fiz toda a faculdade em Lisboa com a minha avó, vivendo com a minha avó. Depois comecei a trabalhar, comecei a namorar, casei, e os meus pais, quando regressam a Portugal definitivamente, já eu estava casado, portanto eles deixaram o menino que entrou na faculdade e encontraram um suposto projeto de homem casado e quase a ser pai de família. Então foi assim uma grande diferença nessa diferença efetivamente eram fases diferentes da vida. Eles deixaram-me de uma forma, encontraram-me de outra, e eu também os deixei de uma forma e também os encontrei de outra. Foram muitos anos, foram 8 anos ali praticamente de separação física, mas de muita proximidade. Nós viajávamos, estávamos juntos, eu ia lá. Nessa altura não havia as tecnologias que existem hoje, não é? Seria muito mais fácil. Vídeo, né? Um vídeo, isso não existia, não é? Então era no telefone, não é? Mas era o possível, não é? Era possível, que legal. E aí você entrou na faculdade, engenharia, e ali você já trabalhava? Como que foi o começo do trabalho dali com a engenharia? Não, eu ainda tive uma experiência. Eu tive algumas experiências até chegar aos geradores,
que eu acho que foram muito enriquecedoras naquilo que eu sou hoje. E tive a oportunidade de experimentar coisas até bastante diversas. A primeira, eu trabalhei em 98, foi o meu primeiro emprego, foi na Expo 98. A Expo 98 foi a exposição mundial que aconteceu em Lisboa, naquela altura. Aquela exposição em que estão todos os países presentes, existe toda uma dinâmica de visitantes na cidade. Era assim um evento realmente importante e que transformou muito a cidade de Lisboa. E eu estava a estudar e foi um grupo de estudantes da escola onde eu estudei, a Escola Náutica Infante Dom Henrique, em Paços de Arcos, próximo de Lisboa. Fomos convidados a trabalhar lá na Expo. E então eu aproveitei, estava no meu terceiro ano, ia começar o meu terceiro ano de faculdade, aproveitei para fazer aquela experiência, que foram 10 meses. Naturalmente acabei por perder o ano de faculdade, porque não dava para fazer as duas coisas, mas não troco a experiência que tive naqueles 10 meses pelo ano que perdi na faculdade. Portanto, foi realmente diferente, uma organização muito diferente, trabalhar com pessoas muito mais velhas, muito mais experientes, que nos trouxeram alguma disciplina, algum rigor logo desde o início. Portanto, penso que logo a partir daí tive sorte de ter um projeto que me levou a fazer coisas de forma muito organizada, pensada, estruturada, com muitas regras, não é? Entendi. Uma organização daquelas não era fácil. Então, termino o meu curso, termino esta passagem pela Expo e com os meus pais em Moçambique surge a possibilidade de ir trabalhar para o segmento de automotivo que eu sempre quis. E fui trabalhar para Moçambique, para um importador automóvel lá, e eu trabalhava na área técnica, uma marca automóvel que estava a crescer muito na altura, internacionalização. Então tínhamos alguém que tinha vindo da Coreia, que não sabia falar português, como diretor técnico daquela unidade de negócio. Precisava de alguém que percebesse um pouco de mecânica, não é? Porque nós, quando terminamos o curso, percebemos pouco. Sabemos pouca coisa, não é? Não é por termos um curso que nós somos muito, muito preparados. Não. Temos alguma preparação, mas sabemos pouca coisa. Exato. Então lá fui eu a trabalhar naquela empresa e aprendi ali também a trabalhar com alguém que era estrangeiro, uma cultura completamente diferente, em Moçambique, com um coreano, eu português. Portanto, eu creio que são essas experiências diferentes que também acabam por nos trazer algum aprendizado, não é? E criar aquilo que nós somos hoje, não é? Então, depois dessa, ainda tive mais outra, que foi regressar a Portugal. Antes de gerador. Regressar a Portugal. Portanto, o curso que eu tirei é um curso que me permite embarcar na Marinha Mercante, trabalhar na Marinha Mercante nos navios, não é? Como oficial de máquinas, não é? E eu quis fazer essa experiência também. Portanto, eu saí de Moçambique, por questões diversas, volto a Portugal, e quando volto a Portugal eu embarco numa empresa que tinha navios da Marinha Mercante, porta-contentores, portanto porta-container, não é? E que fazia essa distribuição dos containers e da carga marítima pelas ilhas portuguesas, Açores, Madeira. E eu estou embarcado 6 meses. Então, esse foi o meu primeiro contacto com geradores. Porque nos navios nós temos geradores, não é? Foi aí que aprendi o que era um gerador, foi aí que aprendi o que era um motor elétrico, foi aí que aprendi a desmontar e a montar, a ligar e a desligar, a fazer paralelismo com geradores, porque eles têm 3, 4, 5 geradores, dependendo da dimensão do navio. É preciso fazer o sincronismo à moda antiga, manual, com sincronoscópio, agora é fácil. Agora acabou, né? Agora é fácil. Então, foi mais uma experiência e é aí que, ao fim de uns meses, eu decido sair da Marinha e tive sorte que me apareceu a minha primeira grande oportunidade para trabalhar em geradores na Turbomar, uma empresa familiar, portuguesa, que foi fabricante de geradores, uma das empresas mais antigas, estará agora com 75 anos, portanto uma empresa que ainda hoje continua em atividade, uma empresa tipicamente familiar, em que acharam que eu tinha perfil para ir como técnico. Portanto eu entrei como técnico de mecânica, não é? Pela experiência que tinha tido na Marinha, eles acreditaram que eu podia fazer alguma coisa mais na empresa e estive lá 13 anos. Portanto, comecei como técnico e terminei como diretor comercial de todas as áreas de negócio, exceto a área de serviço, que tinha um grande amigo, que
que é o Helder, que ficou depois até no meu lugar quando eu acabei por sair. Então passei por tudo nessa fase, não é? Foram 13 anos que aprendi tudo que havia para aprender de geradores. Entendi. Acho que foi aí, não é? 13 anos é um baita de um tempo, né? E toda essa experiência também por fora também agrega muito, né? A experiência de embarcado, eu tive pouquíssimas experiências com trabalhos embarcados, como técnico também, mas para minha carreira é o que eu falo. E hoje na reunião, a gente estava em reunião hoje de manhã na DWT, e aí eu estava numa entrevista hoje. E aí, puxa, a gente tem entrevistado muito engenheiro. E aí eu percebo que, por exemplo, o que me diferencia hoje, eu falo para todo mundo, eu sou um engenheiro nota 5, mas o que me diferencia de ser um nota 5 é porque eu fui técnico. Isso muda tudo. Existem 2 tipos de engenheiro, o que foi técnico e o resto. Eu acho que isso é fundamental. Isso, com certeza, foi um diferencial na sua vida. Eu acredito que sim. Acredito que ainda hoje, até agora, na posição em que estou, vamos ver, a posição em que estou pode ser exercida por as mais diversas formações. Sim. Pode ser gestão, pode ser financeiro, pode ser engenheiro, pode ser de produção, porque estamos a falar de uma gestão de uma empresa. Então, não é preciso ser engenheiro, e não tem de ser engenheiro, nem tem de passar pela técnica. E eu senti isso quando cheguei à empresa cá, à Generac. Eu cheguei que dei conta que o pessoal também reconheceu que eu até percebia alguma coisa de geradores. Então, eles não sabiam quem eu era, não é? Então, quem será este que vem agora para cá? Quem será este português que vai chegar aqui? E eu acho que eles perceberam, acho que percebo alguma coisa de geradores e que os posso até ajudar em alguma coisa. E temos muitas conversas até, muitas vezes, na perspectiva técnica, da própria técnica do produto, desenvolvimento do produto, conhecimento do produto. E isso só é possível porque passei por isso. E lá na DWT, eu particularmente, eu tenho o Williams lá, que é nosso diretor técnico, e eu nem sou engenheiro mais. Quando alguém me pergunta, já falo, não sou mais engenheiro, nem me pergunta mais. Mas, assim, fatalmente, o nosso conhecimento, a bagagem de técnico muda tudo, né? Quando eu falo, eu também já não sou mais frente de vendas lá, porque hoje essa frente é da Isabela, mas, assim, quando eu vou para uma frente com um cliente, o gerador ele é comprado por confiança, né? Não é um produto de prateleira, por mais que tenha nas prateleiras de Leroy Merlin da vida, o gerador que nós vendemos, o que nós vendemos, ele é vendido à confiança. Então, quando a gente fala sobre o gerador, é totalmente diferente. A gente que teve uma bagagem técnica, né? E isso é muito legal. E isso por exemplo, eu vejo que a gente teve a gente fez uma reunião de fechamento 2 semanas atrás, em que a Isabela é engenheira eletricista também, e ela vive esse mercado de técnica. Ela não foi técnica, mas ela entende muito tecnicamente. E aí, por ser muito nova, o cliente olhou, você, né, não desacreditou. E depois, quando ela soltou técnica, que ele viu que ela tinha técnica, ele respeitou. Então, a técnica, o nosso produto é vendido, né? Eu acho que a maior venda do nosso produto é a técnica. E isso, pra gente que tem essa bagagem lá atrás, é totalmente diferente, né, Bruno? E assim, pensando sobre tudo isso, antes de falar da sua trajetória, quando você entrou gerador, 13 anos que você ficou como técnico? 13 anos, não. Fiquei como técnico, fiquei apenas 2 anos. Tá. Mas nessa empresa? Nessa empresa, 13 anos. 13 anos. 13 anos. E teve algum momento que você falou, puxa, eu preciso mudar de rota? Eu estou no caminho errado, preciso mudar de rota. Penso que foi mesmo no final, porque sempre me foram dadas oportunidades ao longo desses 13 anos, ao ponto de ter chegado como braço direito, a pessoa de confiança da gerente, da dona, da sócia, não é? Entendi. Como empresa familiar, a herdeira do fundador, portanto, acabava por ter uma relação com a própria família diretamente e uma confiança muito grande da parte deles. Mas foi mesmo nesse momento final em que, e são circunstâncias da vida, não é só, quando chegou esse momento, não foi só uma questão profissional. Também houve questões pessoais que me levaram a fazer uma coisa diferente. Eu, nessa altura, já estava separado, portanto, do meu primeiro matrimónio, estava numa fase diferente da minha vida, e achava que estava com 34, 35 anos, por aí, e achei que estava na hora de realmente fazer, se é para fazer alguma coisa diferente, vou ter de fazer agora, vou tentar fazer agora. Entendi. Então não foi por uma dor, foi por uma reflexão. Foi, não tive dor nenhuma. Eu saí da empresa muito feliz com tudo o que entreguei à empresa, muito feliz com tudo aquilo que a empresa me deu a oportunidade de fazer e que acreditou em mim, e achei que era o momento de sair e de procurar uma coisa diferente.
E aí foi quando saí para o distribuidor da SDMO, uma marca que também nós conhecemos bem. Na altura ainda SDMO, começar ainda a dar os passos da Kohler e a começar ali a ter aquela transição, e que eu fui trabalhar com eles durante um ano como diretor de toda a unidade de negócios de geradores em Angola. Portanto, é uma empresa muito grande, é uma empresa que é Autosweco, também tem presença cá no Brasil, é um grande cliente da Volvo, está presente em 20 e tal, 30 países, portanto uma empresa realmente grande, muito discreta, mas muito grande, uma empresa realmente grande. E tem o negócio da Kohler, hoje, da Relco, que já não é Kohler, não é? E que continua com essa distribuição na mesma, e eu passei por lá um ano, porque queria fazer alguma coisa diferente para a minha vida, não só na vida profissional. Entendi. E essa decisão foi com base nisso, não é? Aí só estive um ano, então tive sorte de conhecer pessoas que estou muito grato para toda a vida, não é? A vida acaba por nos trazer sempre alguém diferente, que nos inspira, que nos leva a acreditar que podemos fazer coisas diferentes. E nessa altura também conheci mais umas pessoas importantes que me deram também a oportunidade, que me trouxeram para a Pramac na altura. Portanto, já lá vão quase 12 anos. Vou cumprir 12 anos de Pramac. Comecei com Pramac, agora Generac, com toda a transição que existe dentro da dinâmica de Generac adquirir a Pramac em 2016, mas eu entrei antes, não é? Eu entrei em 2014. Eu entrei na Pramac. Nem sonhava que algum dia a Generac seria proprietária da Pramac, e portanto nem imaginava o passo que eu estava a dar na minha vida, que ao fim de 12 anos estaria no Brasil. Portanto, é aquelas coisas que a vida nos dá e que temos de viver cada momento. Então, e é uma baita trajetória, né? Eu tive similar, porque eu trabalhei na SDMO Brasil. E quando eu estava na Mac Geral, depois ela foi comprada pela SDMO Kohler, e aí eu vivi o período SDMO dela aqui no Brasil. E para mim foi muito importante outra cultura. Não só por ser europeia, né? Não só por ser uma cultura francesa, totalmente uma dinâmica totalmente diferente do brasileiro, do tudo que a gente viveu. Eu já tinha, sei lá, quase 20 anos de profissão em geradores, nunca tinha vivido isso. Foi muito enriquecedor. Eu fiquei 2 anos e por opção eu saí. E foi muito enriquecedor para mim trabalhar. Então, a SDMO é uma baita empresa. Hoje a gente que distribui Kohler, e que é a Relco hoje, a gente ainda tem contato com a SDMO, ainda está viva lá dentro. Sim. A SDMO é impressionante, mas a gente fala com pessoas lá que são SDMO, da época SDMO, e aquilo ainda está muito vivo lá dentro. É impressionante como uma marca ela é cravada com peso, né? E nessa sua trajetória do começo aí desses 13 anos, depois um ano fora e antes de entrar na Pramac, e quando você entrou na Pramac, você já entrou num cargo de liderança. Eu deixo essa posição de diretor da unidade SDMO em Angola e entro, pode-se dizer que é um passo atrás. A saída de Angola também tem contornos pessoais, portanto, no momento em que eu quis ir e quis sair de Portugal, eu queria sair de Portugal, queria fazer essa experiência, e quando eu saí de Angola também tinha a vontade de voltar a Portugal, de regressar a Portugal. E isso pesou muito na minha decisão de regressar a Portugal, e a função que me foi oferecida na altura foi continuar a gerir todo o negócio da África de língua portuguesa, portanto os PALOP, não é? Os países africanos de língua oficial portuguesa, Angola, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé, eram os 4 países que eu tinha quando entrei na Pramac, e que mas permitia-me estar em Portugal. Portanto, não havia a exigência de viver em Angola ou Moçambique. Portanto, eu pude regressar a Portugal, e pode-se dizer que eu tinha uma unidade de negócio à minha responsabilidade na SDMO, Autosweco, em que tinha 50 pessoas a trabalhar comigo, e de repente regresso a Portugal e não tenho ninguém a trabalhar comigo. Trabalho sozinho, num escritório que a Pramac alugou em Portugal para eu trabalhar. Quando eu acordava, saía de casa, entrava no escritório e ia para casa. Portanto, era a minha vida. E entretanto viajava, não é? Quando tinha de viajar, Angola, Moçambique, todos os países que eu tinha de visitar. Mas foi uma experiência também muito enriquecedora, porque eu tive de trabalhar sozinho e tive de me autodisciplinar. É muito difícil trabalhar sozinho. Muito difícil.
muito difícil. Sair de casa para entrar num escritório de 10 metros quadrados e estar todo o dia sozinho a trabalhar é extremamente difícil. É preciso ter o tal compromisso, é preciso ter essa tal responsabilidade de olhar para a frente e entender que nós vamos entregar um resultado, nós vamos lutar por esse resultado e é por isso que eu estou aqui. E as coisas foram acontecendo, foram correndo bem, foram evoluindo. Entretanto, passei a ter mais responsabilidades, com Portugal também. Houve uma reorganização da parte comercial da Pramac em Portugal, em que também me foi dada essa responsabilidade. Depois, mais tarde, aparece o projeto da América Latina, aí já com a Generac naturalmente a entrar e a ter também alguma visão estratégica, de trazer ideias novas e a trazer produtos novos. Sim. A Pramac passou a ter muito mais produto do que tinha no passado. Toda a linha de gás é da Generac. Não é? Quem conhece o nosso portfólio de produto sabe o quanto a Generac é uma empresa de destaque a nível de tecnologia de gás. Portanto, nós na Europa não trabalhamos tanto o gás, trabalhamos o diesel, não é? E foi para nós mais um complemento importantíssimo na nossa estratégia de diversificar produto, diversificar, entrar em mercados novos. Entendi. E a América Latina apareceu-me assim quando eu menos esperava, tal e qual como o Brasil também apareceu quando eu menos esperava. Portanto, foram surpresas muito boas que eu agarrei, deram uma oportunidade, agarrei, mas também tive de fazer o meu esforço, claro, o meu sacrifício. No caso agora do Brasil, também tem uma decisão pessoal familiar, não é? Nós vivemos os três aqui, eu, a minha esposa, a Catarina e o Zé, o meu filho, vivemos os três aqui. A minha filha mais velha lá em Portugal, Lisboa. Tem naturalmente aqui algum desgaste, que é uma situação que acabamos por perceber que vamos estando, queremos estar, mas parece que falta sempre alguma coisa, não é? Sim. E gosto muito de estar, e gostamos muito de estar, mas efetivamente parece que falta sempre qualquer coisa, não é? Mas é isto, são oportunidades que nós não podemos perder, é o que eu acho. A gente tem que sempre, a oportunidade, elas vão aparecendo, elas existem em diversos pontos. A grande sacada não é a oportunidade, somos nós prontos para qualquer coisa. Exato. Né? A gente tem que estar desafiando, se desafiando e pronto para qualquer coisa a qualquer tempo, porque fatalmente as oportunidades vêm para quem está pronto, né? As oportunidades acho que elas vêm para todos, né? Mas só agarram os que estão prontos para isso. Há uns que agarram mais facilmente que outros, né? Então é mesmo isso. Isso. E quando foi que você viu como um líder? Quando foi a sua primeira experiência como um líder nessa carreira aí, antes de vir para o Brasil? Até quando foi a sua primeira experiência e como que foi encarar isso? Foi logo muito cedo, ainda na Turbomar. Portanto, eu fui técnico durante 2 anos. Técnico, na parte técnica, depois passei para a parte de orçamentação, parte de vendas, mas sempre na parte de painéis, nunca nada na parte de geradores. Portanto, era uma coisa mais pequena, menos importante dentro da empresa. E sinceramente ainda hoje não sei porquê, qual foi esse o motivo, mas quando eu tinha 2 anos de empresa, ofereceram uma oportunidade de liderar o negócio de aluguer, de locação, não é? Como lá cai a locação, lá é a frota de aluguer. E numa situação bem difícil. Então nós tínhamos tido um líder dessa área de negócio que tinha saído, que tinha montado uma empresa concorrente da nossa. É um negócio de relação, portanto não é um negócio, não é uma relação corporativa, é uma relação pessoal. É Sim. O locador, e principalmente o locador no segmento em que eles atuam, as duas empresas atuam, são os eventos, são os shows, são a TV, é confiança. É confiança naquela pessoa. Exato. Não é confiança na máquina. A máquina pode ser azul, vermelha, verde, laranja, pode ser de qualquer cor. Exatamente. É aquela pessoa. Então foi uma circunstância difícil. Foi o meu primeiro momento de liderança em que tinha uma pequena empresa, pequeníssima empresa, com 4 pessoas, mas que faturava mais ou menos $500 mil em locação lá em Portugal. E a conversa foi muito simples. Foi, nós acreditamos no teu trabalho, no teu potencial, vais ficar como líder deste projeto, mas a situação da empresa não é boa. Portanto,
ou as coisas andam, ou então a empresa vai ter de fechar. Ou você anda. Foi mesmo assim. Sim. E essa foi a minha primeira grande experiência. E, como digo, não sei porque é que fui eu escolhido, porque havia 60 pessoas naquela empresa e não sei porquê, saí eu lá na rifa, não sei, e foi bom, foi uma oportunidade única. Eu aprendi muito, tive de liderar pessoas que tinham idade para ser meus pais. Os melhores técnicos que eu conheci de geradores foi naquela altura. Gente que virava o gerador de cabeça, ponta cabeça, como vocês dizem cá, não é? De cabeça para baixo. E aprendi muito com eles, muito. Eram meus colegas, trabalhámos juntos antes e depois eu passei a liderá-los. Foi até difícil, foi até muito difícil no início de eles olharem para mim, aquilo que falavas há pouco da Isabela, de ser mais jovem e de ter ali alguma reserva por vezes. Aconteceu o mesmo comigo. Eu ia a clientes que eles olhavam para mim e diziam: mas como é que é este aqui? Quem é esse menino? Quem é este? Aqui? Exato, mesmo menino, não é? E as coisas foram correndo bem, foram correndo muito bem. A empresa cresceu muito, a empresa evoluiu muito. Nós, em 6, 7 anos, passámos de uma empresa de $500 mil para $2 milhões. Portanto, foi uma evolução gigantesca. Eu deixei a empresa nessa altura, ao fim de 13 anos. Ainda hoje está, creio que está bem, uma empresa extremamente sólida e, portanto, foi esse o meu primeiro grande momento de ou sabes e consegues liderar ou não consegues liderar. E conseguiu, né? Acho que sim. Certeza que conseguiu. Acho que sim. E teve alguma pessoa que você, nesse período, porque quando você está numa transição de liderança, eu lembro do meu primeiro cargo de gestor, eu tive que me espelhar em alguém, porque eu não sabia fazer. Eu era ainda mais eu também como você, eu era um cara da mão na massa, era o cara que consertava o gerador. E aí eu fui ser e eu tive que escolher alguém para me inspirar. Tem alguma pessoa que você lembra e fala, puta, vou me inspirar nessa pessoa, ela é um... Na parte de inspiração, de dedicação e trabalho e entrega, havia um técnico que era, eu diria, incomparável. Ele trabalhava muito, era um excelente técnico, era um excelente técnico de geradores de motores, mais na parte mecânica. Então é uma pessoa que eu aprendi muito e que eu, para além de aprender tecnicamente, a postura dele era de vamos para a frente, e ele vamos não era resolver. nem um gestor, né? Não. Pra você ver como são as coisas, né? Não. Era um par seu na época, alguém né? que foi técnico de geradores toda a vida. Toda a vida. Não teve essas oportunidades. Teve a oportunidade de ser técnico de geradores, mas não teve mais do que essas. Não é? E eu respeito muito o trabalho que ele fazia. Ele tinha idade para ser meu pai. Eu acho que ele tem mesmo a idade do meu pai. Então, a nossa relação foi de muito respeito a partir de uma certa altura, em que ele também me começou a respeitar como seu líder, mas até eu chegar lá eu tive muitas conversas com ele, aprendi muito com ele, por vezes as coisas não corriam bem, mas íamos evoluindo. Esse na parte técnica e na parte do compromisso de entregar resultados. E mais na parte da visão de alguém da gestão de uma empresa, naturalmente, que a doutora Maria Eugénia, vou falar do nome de uma pessoa que foi a senhora que era a filha do fundador da empresa, foi uma senhora que acreditou em mim sempre, não sei porquê, mas acreditou sempre em mim, deu-me essas oportunidades e eu aprendi muito na forma que ela tinha de gerir a empresa. Eu acabava tinha de beber alguma coisa do que ela fazia, naturalmente. Ela era o meu chefe, portanto naturalmente eu teria de me espelhar em muitas das coisas que ela fazia, muitas das ideias que ela tinha, muita da forma que ela tinha ela era muito rigorosa com as contas, portanto ela era muito analítica nas contas, ela ia mais ínfimo, vírgula e zeros e tudo, ela via tudo. Portanto, eu acho que essa capacidade analítica é importante quando chegamos a cargos de liderança e de gestão. Acho que é muito importante perceber como é que nós vamos tomar decisões, e para tomar decisões precisamos de informação, analisar a informação, trazer os números para cima da mesa e trabalhar com eles, e ela trouxe-me essa capacidade analítica, e acho que o resto são coisas que vamos aprendendo no dia a dia. E teve alguma pessoa nesse caminho todo aí que fez você ter uma visão de futuro, de onde você poderia chegar? Porque obviamente você virou um gestor e dali você começou a olhar adiante e começou a almejar novas posições. Teve uma pessoa que você lembra e algum motivo que fez você
visualizar, olhar para frente, enxergar o futuro, eu posso ir para esse lugar, como um líder. Eu, sinceramente, eu acho que nunca tive essa visão. Eu nunca tive. Eu tenho líderes que reconheço e tenho mais 2, 3 líderes. Um deles ainda é o meu chefe hoje, o Andrés, e que realmente eu reconheço que têm capacidades diferentes e que eu me revejo e que eu gostaria de fazer muitas coisas como eles fazem, ter as capacidades que eles têm. Portanto, eu revejo-me em muitas das coisas que eles fazem. Mas não existiu nenhuma figura que eu dissesse assim, não. Talvez até por mim, talvez essa figura até tenha existido, mas eu é que talvez não tenha percebido que era essa figura, não é? Então eu nunca fui muito pensar se eu vou fazer isto porque vou ganhar aquilo. Não, eu acho que as coisas têm de ir acontecendo. Mas teve alguma pessoa, pelo menos, que te deu um conselho assim que tipo mudou a rota? Quando você estava nesse período de gestão ali, alguém falou alguma coisa para você que fez você mudar de rota? Eu acho que há... Teve algum pensamento que você lembra? Há amigos, sim, ao longo desse processo todo nós temos amigos, temos família. Não é tanto na vertente profissional, é mais até na vertente familiar, ou, repensar se faz sentido estar em Angola ou não, repensar se faz sentido estar afastado da família ou não, por motivos profissionais. Acho que foi mais nesse sentido, e não tanto na perspectiva de se fores por este caminho poderás ter mais sucesso. Eu acho que nunca foi... Essas decisões foram muito minhas. Foram, aqui tens a oportunidade, e acho que se for por aqui eu vou agarrar essa oportunidade, mas era muito meu. Aquela que foi mais pensada em família foi naturalmente esta vinda para o Brasil, porque envolvia uma mudança de vida radical. Muito então bom. Aí uma cultura muito diferente, né? E a família, né? A família foi naturalmente foi muito, e ainda hoje é muito ouvida e pensamos muito em tudo isso, mas não tanto na vertente profissional. Então você acha que, por exemplo, dessa sua trajetória, pelo que você está me falando, talvez a vinda para o Brasil foi uma decisão que você tomou em conjunto, sim, né? E que talvez uma das mais importantes da sua carreira? Das mais difíceis, se não a mais difícil, a nível profissional. Porque envolve muita coisa, não é? Envolve o mudar de país, parte familiar ainda mais, não é? Estamos a falar para percebermos o contexto, estamos a falar de filho único. Eu sou filho único. O meu filho tinha 2 anos e pouco quando decidimos, não é? Neto único da parte da Catarina, da minha esposa. Portanto, afastá-lo dos avós, que é neto único. Eu que sou filho único, afastado dos meus pais. A minha filha, que acaba por estar em Lisboa, está com a mãe, naturalmente, mas também não pode estar comigo. Então, há aqui um contexto familiar que realmente é preciso ponderar bem se vale a pena ou se não vale a pena fazer e dar esse passo. É uma decisão muito difícil de tomar, né? E teve alguma outra do mesmo nível assim que você recusou? Você falou, não, isso aqui eu não vou porque não vai... Outra oportunidade de você ir para outro lugar, tomar outra decisão, alguma coisa que você recusou, que você olha para trás nesse mesmo porte, porque é uma decisão muito pesada, né? Não, deste nível não. Eu acho que tive oportunidades ao longo destes 25 anos, naturalmente tive oportunidades de ir trabalhar noutras empresas, noutros projetos que não aceitei por algum motivo, que eu entendia que naquela altura estava melhor onde estava e assim continuei, e não me arrependo nada das decisões que tomei. Portanto, eu vivo bem com as decisões que tomo, porque as decisões que nós tomamos são decisões baseadas num momento e numa circunstância. Então, amanhã, provavelmente, o momento é outro. E a circunstância é outra e, portanto, não vale a pena. Tem que viver, né? Então, tem que viver hoje, não é? E teve algum momento na trajetória, assim, acho que talvez pelo que você fala, talvez um momento difícil profissionalmente falando da sua trajetória foi viver lá sendo você e a empresa sozinho numa sala de 10 metros? Isso talvez foi o período mais difícil da sua trajetória ou teve outro que você marca mais que isso? Eu acho que esse foi difícil, talvez o início da minha carreira, quando eu ainda era um misto entre um líder dessa empresa de locação, da Turbomar, e eu continuava a ser um técnico, não é? Então
eu era um líder, mas ao mesmo tempo era um técnico. Então eu fazia muita coisa como técnico na mesma. Lembro-me de, no ano em que a minha filha nasce, é o meu primeiro ano completo de líder nesse projeto, e eu não me lembro do meu primeiro ano dela, basicamente. Foi uma coisa que já passou, não consegui acompanhar. Então são momentos difíceis, porque temos de sair de casa a horas que ninguém sai, temos de chegar a casa a horas que ninguém chega, e a situação familiar acaba por ser bastante prejudicada. Então eu acho que não é que seja um momento difícil, profissionalmente falando, são momentos difíceis ao longo da vida profissional. Porque o profissional e a pessoa é um só, né? Exatamente. E às vezes uma decisão profissional, ela pesa tanto na pessoa quanto a decisão da pessoa pesa no profissional, né? E é muito grande, né? Você sair do comodismo de estar na sua terra natal. Eu te digo isso, eu tive uma oportunidade para trabalhar na Itália, eu era menino, eu devia ter uns 23 anos. E hoje eu olho para trás, mas assim, a minha infância, a minha adolescência foi muito simples aqui. Uma família muito pobre, um bairro muito pobre, com muita dificuldade financeira. O Brasil, ele é um país que ele não é desenvolvido culturalmente, então a gente não tem essa cultura. Eu percebo que todas as pessoas que eu conheço, tanto da Europa, quanto americanos, quanto chineses que eu conheço, eles se desafiam muito. É muito natural você ter uma criação que já te treina a falar, ó, daqui você vai voar. Né? Aquele lance do passarinho, da mãe passarinho, jogar o passarinho para voar. E o brasileiro não tem isso. E eu lembro que eu tive uma oportunidade, devia ter uns 22, 23 anos, eu trabalhava numa empresa multinacional, e aí tinha uma máquina que eu fiz um startup nela, e aí uma empresa italiana me chamou para ir ficar lá um ano e depois voltar e ser o cara que atendia a América Latina. E olha que coisa. Imagina, eu com 22, 23 anos, claro. Se eu tivesse vivido isso, minha história teria sido totalmente diferente. Claro. E aí eu falei, não, eu vou ficar longe da minha mãe. Exato. Se meu filho me falar uma coisa dessa, eu dou uns tapas nele. Eu falo, vai embora, cara. Vai, pelo amor de Deus. Aproveita e vai embora. Mas para você ver como são as coisas, né? A gente, como o brasileiro não tem essa cultura. Isso é uma verdade. A gente não é treinado de infância para encarar, para viver, né? O lance que você falou, por exemplo, seus pais foram para um lado, você foi para o outro, isso daí é natural. Eu acho que o pessoal, a Europa, as pessoas, os americanos, os chineses, eles têm muito isso. Tem muito isso. E o brasileiro, zero. Brasileiro, zero. Eu digo isso por mim, mas eu era só um menino, eu não tinha instrução, eu era pouco alfabetizado, era um técnico simples, não tinha muito contato com nada. Na época não tinha internet, eu nem sabia o que era sair de Guarulhos, que era a cidade que eu morava. Então, eu perdi uma baita de uma oportunidade, né? E tomar essas decisões sempre é muito difícil. Hoje eu olho para trás e falo, puxa vida. Mas hoje, graças a Deus, né, tanta coisa aconteceu, tanta água passou debaixo da ponte que hoje eu só tenho o que agradecer. Exatamente. A vida encarregou-se de trazer coisas boas. Eu falo para os amigos, é muito fácil você ser juiz do jogo que acabou. Claro. É fácil ser juiz do jogo que acabou. Claro que sim. O jogo já acabou, olhar para trás hoje e falar é muito fácil, mas daqui para frente é totalmente diferente, né? Sem dúvida. E aí, agora voltando, contextualizando os dias de hoje, vim essa história, você Pramac é uma baita de uma empresa que tem uma história mundial. Eu conhecia a Pramac antes dela estar na Generac. Na minha época de Mac Geral, a gente vendia algumas máquinas para a Pramac Brasil. Então eu tive a oportunidade de conhecer naquela época uns geradorzinhos pequenininhos no conceito de montagem já da Pramac. E aí depois veio a Generac nessa levada que veio, assume a Pramac e te traz para o Brasil. Como que foi isso? Vamos lá, foram 2, 3 passos intermédios. Realmente a América Latina abriu-me posteriormente esta porta do Brasil, porque eu começo com a América Latina em 2017, 18, por aí, com a direção comercial. A ideia era trabalhar só para a Mac, portanto ainda havia a Pramac e a Generac, portanto, como é normal, nestes momentos as empresas demoram o seu tempo, tomam o seu tempo até engrenar todas as engrenagens que há que arrumar, e eu venho liderar o projeto de crescimento da Pramac na América Latina. Então a Pramac não tinha nada na América Latina na altura. Tinha 2, 3 distribuidores. Tinha um no Chile, tinha outro no Panamá e tinha outro no Paraguai. Portanto, basicamente era o negócio que tínhamos. E a missão era abrir negócio. Portanto,
visitar países, prospectar negócio, conhecer os países, conhecer os mercados, bater à porta de clientes. Portanto, foi assim um trabalho bem intenso, muitas viagens, muitas horas de avião, Outras culturas, tudo muito diferente. Tudo Porque muito as culturas, a América Latina, são todas diferentes. Todos os países são diferentes. E muito diferente um do outro. Muito diferentes. O Brasil é muito diferente da Argentina, que é muito diferente do Paraguai. Argentina, com todo o respeito, são todos muito diferentes. Têm todos muito características muito próprias. Então, para mim, um português que tem de conhecer esta realidade, seria mais fácil vir para o Brasil. Mas não foi isso que aconteceu. Eu fui para toda a região Latam hispânica, portanto, mais difícil para mim, não é? Tive realmente de me adaptar muito às pessoas, respeitar muitas diferenças, tratar todos de uma forma muito, sei lá, muito respeituosa, não é? Afinal de contas, são todos diferentes, queremos fazer negócio com todos, todos têm as suas particularidades, mas o que interessa no fim de contas é o resultado. Portanto, nós temos de nos adaptar a essa história. E foi aí que as coisas começaram a correr realmente bem. Houve uma evolução grande a nível de vendas da Pramac na região. E mais tarde houve uma reorganização, já com a Generac mais dentro do negócio da Pramac mesmo, e houve um entendimento de que a Generac, que também já tinha a sua própria gestão da América Latina, decidiu entregar a gestão da América Latina, Generac, dos distribuidores Generac, também à Pramac Ibérica, que é a filial, hoje GPR Ibérica, portanto, Generac, Pramac Ibérica, é de Espanha, a que eu pertencia, e portanto eu, desde 2020-21, comecei também a liderar o negócio da Generac na América Latina. Entendi. Pramac e Generac. Então, trabalhando com as duas marcas, que é algo que se mantém ainda até hoje a nível estratégico, portanto, nós temos presença em vários países com ambas marcas, portanto, isto não é nenhum segredo, é uma estratégia que foi assumida e é evidente para todos, e, portanto, com os seus desafios, naturalmente, de ter duas marcas no mesmo país, por exemplo. Então, e duas marcas já respeitadas. Duas marcas respeitadas. A Pramac evoluiu muito, porque não era reconhecida na região, mas conseguimos fazer um bom trabalho, e a Generac já tinha uma presença de muitos anos. A presença da Generac na América Latina já vem de muito de trás, porque está aqui, não é? Porque era nos Estados Unidos e, portanto, tinha aqui uma influência regional natural, não é? E foi muito gratificante para mim também essa oportunidade, que nos correu muito bem. Ainda hoje tenho parte desse território, não tenho todo. Eu tinha desde a Guatemala até aqui ao Chile, Argentina, exceto o Brasil, e entretanto houve ali uma separação há 2 anos em que ficámos com a parte da América do Sul. Portanto, eu tenho a América do Sul do Panamá para baixo, o meu colega Hugo tem a parte da América Central e do Caribe, e repartimos em 2 sub-regiões dentro da América Latina. E com esse trabalho que fomos desenvolvendo na América Latina, surgiu o convite: olha, gostávamos que fosses para o Brasil. Ok, mas... Já tinha vindo para o Brasil? Eu já tinha vindo para o Brasil, já tinha vindo a Ribeirão, inclusivamente à fábrica, porque nesse processo América Latina, eu venho precisamente para iniciar a relação com a fábrica do Brasil, para que a fábrica do Brasil comece a exportar para a América Latina. Para mim era óbvio que ter uma fábrica na região era algo que era fundamental, era estratégico. Então, nós podemos ter fábricas em todo o mundo, mas se temos uma aqui, esta fábrica tem de nos ajudar a vender mais. Então, eu vim a Ribeirão, vim ao Brasil, falámos bastante na altura e começámos a trabalhar e, portanto, para mim também foi uma surpresa, porque naquele momento eu não entendia que houvesse sequer essa ideia, essa possibilidade. Para mim estava tudo muito claro. Eu estava na América Latina, tranquilo da minha vida, a fazer o meu trabalho, e não pensava sequer nisso. Isso nunca me passou pela cabeça. Portanto, foi uma surpresa grande. Foram alguns meses de pensamentos, de indecisões. Então deixaram você pensar, né? Falou, houve ali algum tempo para ir pensando, para ir amadurecendo as ideias, para vir para cá. É uma mudança muito grande. Nós, da DWT, nós vivemos esse momento lá dentro da Generac, né? Nós começamos
em 15, 16 ali, a gente foi para a Generac, a gente viveu muito esse tempo. A Generac era em Curitiba, era lá, a gente pegou essa fase, né, de Curitiba, que era um outro diretor, o Gianni, e era outra cultura, e daqui a pouco associou com o Pramac, e foi muito legal. Puta, foi muito bom. A Generac em si, assim, vou te falar a minha experiência como DWT, como Diogo, a gente aprendeu muito com aquela fusão. Essa fusão de uma empresa americana com uma empresa europeia no Brasil, que loucura, né? E aquilo ali foi muito legal para a gente, e olha que nós éramos muito pequenos, a gente era minúsculo, né? Hoje somos pequenos, né? Naquela época a gente era, eu acho que quase nada, e aquilo foi muito importante. E eu já tinha vivido outras experiências em empresas mundiais, e viver aquilo do lado de fora, e perceber e ver as pessoas vivendo aquilo foi uma fusão muito importante. E eu acho que assim, não sei, é isso que é até um pensamento, o porquê a decisão mundial, global da Generac para a Pramac, não sei como isso é visto lá fora, mas de trazer uma pessoa de um outro país para liderar aqui o que a gente pensava que tinha uma filosofia estabelecida. Tem alguma estratégia estabelecida atrás disso? Eu acho que tem muito a ver com, terá mesmo muito a ver com a confiança de quem está, de quem me conhece, não é? O Andrés Granados, que é o meu chefe, é o meu diretor, é o nosso VP regional, portanto ele está em Espanha, mas ele é o responsável por toda esta região da América Latina, portanto ele tem a fábrica do México, ele tem a fábrica do Brasil. Ele é o VP na corporação? Na corporação para toda esta região LATAM. Tá. LATAM e Ibéria, portanto Ibéria, Portugal, Espanha, portanto, e ele agrega tudo isso. E ele tem 23 ou 24 ou 25 anos de Pramac. Portanto, é alguém que também fez o seu caminho na Pramac, que também é muito respeitado dentro da Pramac, e trabalhamos muito numa base de confiança. Acho que toda a vida ele trabalhou numa base de confiança com os superiores dele, principalmente o Paulo Campinotti, durante muitos anos, não é? O CEO da Pramac durante muitos anos, né? Recentemente agora houve aqui um reajuste. O Paulo está mais numa posição já de estratégica, e temos hoje o Nicolò Barrachini, que é o nosso novo CEO internacional, mas também é alguém que já tem 10 anos da empresa, e portanto as coisas continuam. O que eu quero dizer é muito na base da confiança. Eles acreditam em mim, eu acredito neles, eu acredito na equipe que agora está aqui, acreditava na equipe que tinha na América Latina. Eu acho que é muito isso. Não é, eu acho que não estão à espera que o Bruno ou que outro Bruno qualquer, ou porque é português, ou porque é uma questão cultural, ou porque é europeu. Acho que não tem nada a ver. É a relação que vocês tinham já. É história, né? Ele entrega, Alicerce. ele consegue, acreditamos que sim, vamos fazer uma experiência, vai. Então, é muito assim. Eu acho que é muito assim que funciona. Acho que quando chegamos a este nível de cargos de gestão, tem de ser assim. Tem que ser assim. Tem de ser assim. A confiança é mais do que qualquer outro fator decisivo aí. E na minha posição hoje, Bruno, te dizer o meu sentimento do outro lado, não só como concorrente, mas como uma pessoa que eu já tive do lado da Generac, né? E eu vivi essa transição das duas marcas. Depois eu vivi também lá, nós da DWT vivemos a transição da cultura entre diretores, e agora eu vivi te conhecendo, né? Então, assim, eu digo a minha experiência, o meu sentimento. Obviamente, Generac e Pramac são duas grandes empresas que eu tenho muito respeito, sempre tive, independente de qualquer coisa que aconteceu no meio do caminho, eu sempre respeitei muito as empresas, e elas fazem parte da nossa história. Então, eu não sei se esse é o sentimento que eu transpareço quando falo, mas te digo com toda certeza, hoje a DWT está aqui, não digo a pessoas. Algumas pessoas muito importantes na Generac e na Pramac fizeram a diferença, tanto as que chutaram a nossa bunda, quanto as que nos puxaram, porque todas as pessoas são importantes na nossa vida, né? Mas a marca Generac e Pramac, sem dúvida, hoje a gente olha, e hoje eu vou te dizer que hoje, por exemplo, sei lá, se a gente falar que a gente deve ter 1000 contratos, desses 1000 contratos,
no mínimo uns 300 ou 400 são Generac, são máquinas a gás, que a gente tem muita habilidade, graças à oportunidade que a Generac nos deu. Então, assim, a Generac e a Pramac tem uma relevância muito importante na nossa vida, e a gente, por mais que a gente passou uma relação atípica, num momento a gente tem muito respeito, a gente sempre fala com muito carinho, com muito respeito, e hoje lá dentro tenho muitos amigos, tenho muito respeito pela marca, é uma grande empresa, é uma grande corporação, ela é uma empresa que faz a diferença no nosso mercado, e vim você, depois que eu te conheci, hoje que eu te conheço, é totalmente diferente dizer, mas essa relação que eu estou conectando isso com o seu pensamento de falar sobre confiança. Talvez essa relação nossa, por muito respeito com a marca, foi quebrada quando a gente quebrou um laço, mas depois foi restabelecida quando veio você e conectou. Hoje a gente tem muita confiança, hoje a gente sempre concorreu com muito respeito, muita consideração com a Generac, mas hoje a gente sempre, hoje a gente associa, para você ver como são as coisas. Se você me falar, Diogo, GPR Brasil, eu lembro dos meus amigos que eu tenho lá, que tem muitas pessoas que eu tenho muito carinho, muito amor, muito respeito, e já lembro de você. Então, assim, para você ver como tudo isso faz parte de um negócio, né? E hoje eu vejo do lado de fora, e tenho muitos amigos também que olham para você como na sua posição e te respeitam muito. Às vezes tem tão pouco te conhecendo, né? Então a gente tem muito respeito por você, a gente tem muita consideração. Por isso que falei que estou lisonjeado de te receber aqui, porque a gente te admira, a gente respeita, e você faz parte disso. Não sei se o seu chefe, como ele chama? André Granados. Não sei se você sabe disso, mas todo o respeito que a Generac tem em consideração vem muito por conta disso que você traz para a gente. E eu tenho muito isso comigo, e nós da DW temos muito isso, e a gente tem uma relação muito importante. Eu fico muito feliz de ver, e fico muito feliz de saber que uma pessoa com uma cultura e com uma conexão. Hoje aqui falando, para resumir toda a história, é muito fácil eu interpretar, porque agora eu já te conhecia, mas agora eu conheço sua história, e aí eu vejo que é muito simples entre aspas. Sim. É uma história de uma carreira de muitos anos, de muita luta, sendo o cara que começou da base, por mais que foi um engenheiro que foi ser técnico, conhece o produto, vive a mão na massa. Não à toa que você tem sucesso hoje, Bruno, porque você tem uma carreira que começou. Você não foi jogado às traças, você veio, e com tudo que você tinha entregue, você foi lançado a um desafio, e aí naturalmente ele daria certo. Porque quantas máquinas você... Eu falo muito isso para mim, a minha grande diferença como diretor executivo da DWT é o seguinte: se você me colocar na frente de um gerador, Exato. nenhum deles eu deixo sem funcionar. Exato. Não importa. Eu acho que você tem esse sentimento, não tem? É muito isso. Se colocar você, quantos anos, nem sei quantos anos você está fora da técnica, mas se colocar um gerador parado na sua frente, você vai embora admitindo que ele não funciona? Sim. É muito isso. Mas voltando à questão das empresas, e até para falar um pouco da Generac hoje aqui no Brasil, por vezes, nestes momentos em que as empresas acabam por estas aquisições, por vezes existem decisões que acabam por impactar em terceiros e que têm de ser implementadas, têm de ser levadas a cabo por alguém. Sim. Então, por vezes, não é apenas para dizer que as empresas às vezes tomam decisões que alguém tem de as executar. E elas às vezes são executadas por alguém que até pode nem sequer concordar com essa decisão. Às vezes isso pode acontecer. Então, não quer dizer que tenha sido isso que passou na altura, mas é importante que o que interessa mesmo é essa relação que fica, é esse respeito. Afinal de contas, fomos parceiros, hoje somos concorrentes, respeitamos-nos na mesma. Eu estou aqui, estamos a conversar, e é isso que é, sinceramente, acho que é isso que é muito positivo. É nós percebermos que, como disseste no início da nossa conversa, um concorrente não tem de ser um inimigo, não é? Então acho que e também a Generac e a Pramac, apesar das culturas muito diferentes das duas empresas, como podes imaginar, têm conseguido fazer também esse esforço e esse trabalho de também nos deixar a nós trazer um pouco de nós para o negócio, não é? Sim. Era muito mais fácil para uma empresa. Uma das coisas que me dá muito prazer trabalhar na Generac e na Pramac, e nisso são as duas muito próximas, apesar das diferenças que têm, é que se eles acreditam e se reconhecem ali alguma coisa de bom pode acontecer com alguma decisão, às vezes um pouco fora da caixa, não é? Eles até permitem que isso aconteça. Sendo uma empresa multinacional, corporativa, com todas as regras, sempre numa perspectiva de
pode ser bom para o negócio, cumprindo as regras, eticamente corretos, sem fazer nada errado e, quem sabe até, crescer em nichos de mercado que nós não temos. Dão-nos alguma liberdade para atuar dentro do que é aquilo que eu entendo a liberdade possível de uma empresa multinacional. Sim. Então isso para mim também é muito bom. É o lado muito humano da história, né? Eu gosto muito disso. São 12 humano. anos aqui e eu gosto muito disso. Acreditam no nosso trabalho, deixam-nos trabalhar, dão-nos tempo para trabalhar. É preciso tempo. Quando nós queremos fazer coisas diferentes, precisamos de tempo. Não nos podem vir cobrar, ou não nos devem vir cobrar um resultado ao fim de 5 minutos de terem tomado uma decisão. Né? Então é preciso tempo para concretizar, é preciso tempo para avançar, e isso tem sido muito bom e muito gratificante aqui também nesta caminhada com a Generac aqui no Brasil também. Não é? É muito legal de ver, e aí eu te digo pela experiência que eu tenho conversando com os amigos por fora, quando vejo essa associação eu consigo sentir o que você está falando. Isso é uma verdade. Na minha época lá atrás, eu não vivi isso na Generac, mas hoje eu vivo, porque as pessoas vivem isso. As pessoas que eu conheço que estão na Generac, na GPR, elas vivem esse sentimento. Elas vivem muito, elas acreditam muito. E elas sabem que elas estão respaldadas acreditando. Porque quando você acredita, você pode errar e acertar, Exato. E tá tudo certo. Exato. Mas quando vem numa corporação, eu que já fui, por exemplo, numa corporação muito grande, americana também, geralmente eles passam a regra, eles têm que seguir a cartilha, e a Generac não, ela permite as pessoas trabalharem como pessoas, né? Sim. E isso é muito legal, e eu vejo, né, a última vez que eu estive na fábrica, que vocês me receberam, nossa, eu fico muito feliz, aquilo ali é muito bonito, é tudo muito profissional, é tudo muito legal, mas o mais importante de tudo, Bruno, que eu acredito, ver sua história contada aqui, e já te conhecendo e vendo o resultado da GPR no Brasil e vendo os meus amigos trabalhar, o mais importante para mim como cidadão é ver a GPR crescendo e levando e cuidando de famílias, porque afinal de contas um CNPJ, ele é um CNPJ. Agora, quando um CNPJ cuida de famílias, que eu vejo muito isso em vocês lá, a conexão de pessoas, acreditando nas pessoas, isso é o mais importante, porque para mim, eu desejo que a GPR ela cresça milhões de vezes, porque além de ter meus amigos, ela vai ter outras pessoas vão cuidar dos seus filhos, seus filhos vão cuidar dos seus netos, e isso é o mais importante de tudo. Porque uma corporação, seja ela internacional ou nacional, ela pode existir hoje e não mais amanhã. Agora, as pessoas, elas vão viver uma história, claro. E essa história conecta com outra, e isso não acaba. E eu acho sensacional a história e vejo a expansão da Generac, eu fico muito feliz, é muito gratificante ver amigos, até que a gente tem o Claudi, né? Um beijo, Claudi, é uma pessoa que eu gosto muito, é um menino, começou comigo na Cummins. Evoluiu tanto. Nossa, ele é um menino, começou comigo lá na Cummins, ele chegou lá, não sei se você sabe da história, eu te contei, mas o Claudio, quando chegou lá, eu peguei de um monte eu era gestor na Cummins, aí sentou um monte de estagiário, todos eles eram melhores que eu olhei para aqueles estagiários e falei, nossa, esses estagiários são melhores do que eu, como que eu vou contratar, como eu vou escolher? Aí sentou o Claudio e ele falou, eu sou costureiro, eu costuro com a minha mãe e tal, eu falei, puta, é esse moleque aí. Né? Não vou contratar um engenheiro para ser um estagiário, contratei um menino que costurava. E aí ele participou da DWT, ele faz parte da nossa história. Essa semana eu vi um post dele no LinkedIn, eu fiquei muito feliz de ver. Eu falei, nossa. Ainda a semana passada tivemos um training que nós fazemos, uma formação que nós fazemos para os técnicos dos nossos distribuidores cá no Brasil. E ele é uma peça fundamental desses eventos e da equipe de serviço. Muito legal. Serviço e peças da Generac. Eu me sinto parte de lá só de ver, né? Eu fiquei muito orgulhoso, fiquei muito feliz. Falei, caramba, que bonito. Temos muitas histórias. Essa é uma parte muito boa de estar numa posição destas, é ter a oportunidade de trabalhar com todas estas pessoas. E aí quero aproveitar até este momento para agradecer a tudo aquilo que eles têm feito. Eles têm acreditado na minha visão, às vezes nas minhas quase loucuras, que são loucuras saudáveis e são loucuras bastante até realizáveis, mas quando nós pensamos no primeiro minuto, podemos até achar que isto não faz sentido, mas depois, talvez até faça, e depois até a coisa vai. E eles acreditam nisso. Temos uma equipe hoje de 140 pessoas, nunca tivemos 140 pessoas, temos o nosso máximo de sempre. Em 2003, quando cheguei, tínhamos 80 pessoas, portanto hoje temos 140 famílias, temos quase o dobro do que tínhamos há 4 anos atrás.
Temos parece-me um bom ambiente de trabalho, as pessoas gostam de trabalhar ali. E quando eu falo, é uma parte que me emociona muito, porque efetivamente eu respeito muito as pessoas que lá estão, porque as empresas são as pessoas que lá estão. Quem está mais próximo de mim no dia a dia, quando falamos nesta parte da gestão de pessoas, até eu digo muitas vezes isto: este galpão, que até é um galpão bonito, não é? Sim, muito é uma bonito, fábrica bonita, não é? Muito bonito. Mas é um galpão como qualquer outro. Portanto, o que faz a diferença daquele galpão para outros são as pessoas que estão lá dentro. Se nós fecharmos as portas e não tiver ninguém dentro do galpão, ele continua a ser um galpão. Só que é um galpão vazio, igual aos outros todos. Portanto, aqueles 140 que estão lá hoje, e que podem ser até mais, ou podem ser menos, são realmente, é alguém que eu prezo muito e acredito muito, e espero ter sempre a possibilidade de lhes continuar a dar oportunidades. Porque é algo que, num país como o Brasil, com a situação social, com aquilo que nós temos, como dizias, acho que é preciso realmente criar aqui uma expectativa de futuro e dar um melhor futuro a toda a gente. O futuro não pode ser só para alguns. Acho que é preciso cuidar de toda a gente, acho que é preciso respeitar toda a gente e pensar que todos são importantes. Sim. Eu trabalho muito com a minha equipe, trabalho muito com as pessoas que estão próximas de mim. Eles sabem o que eu penso, portanto, não estou a dizer nenhuma mentira. Respeitamos muitas pessoas que lá estão e porque acredito que tem de ser assim. Somos seres humanos, né? A gente tem que cuidar um do outro. E quando a gente fala de um país, é natural para a gente brasileiro ver uma pessoa chegando de fora aqui para fazer a gestão de um negócio que é nosso futuro, que é a nossa vida. A gente fica meio receoso, isso aí é natural, mas aí vem uma pessoa de fora e que cuida de pessoas, isso aí é o que a gente precisa. Sim. Né? E isso que nós precisamos no mundo inteiro, pessoas cuidando de pessoas, porque sem isso a gente não chega em lugar nenhum. Então é muito isso, e a GPR tem muito meu respeito, tem muito minha consideração, porque ela faz parte da nossa história. Se não fosse a GPR, as pessoas que estavam lá naquela época aberto a porta para mim lá em Curitiba, na Generac, nós nem estaríamos aqui falando isso. Então, se estamos aqui, eu devo essa história. E aí a gente vive para poder retribuir, né? Eu espero que a nossa conversa chegue a alguém, essa pessoa possa usar isso para que ela se eleve, né? Ou saia. É o que eu falo sempre aqui, Bruno. Nossa conversa aqui ela tem que ser para que a gente pegue alguma pessoa. E essa pessoa pode estar, de repente, num momento, lutando por uma posição de um CEO como você, e olha e fala, puxa, essa estratégia do Bruno, eu consigo, eu vou fazer isso, ou reflita sobre isso, ou possa pegar uma pessoa caída no chão que fala, eu vou levantar, vou bater a poeira e vou seguir. É muito sobre isso, né? Sem dúvida. A gente está caminhando para o final, as meninas não param de levantar as plaquinhas ali. Opa, conversa vai longa, né? Muito rápido, né? 80 minutos já que a gente bateu nesse papo, bom demais. Agora que a gente conhece um pouco sua história, Bruno, é muito legal saber. Eu não vou me cansar de dizer como a gente está feliz com a sua presença aqui. E aí tem 2 pontos finais que a gente finaliza. 3, na verdade. Um deles agora que é o pensamento do nosso time de marketing, da Giovana, que é a nossa head de marketing. Ela faz com que você traga aqui e faça parte do nosso cenário para que isso seja eternizado com a gente. Então é um momento que é um momento importante para você eternizar a nossa história aqui e nos contar o porquê. Pois bem, é simples, eu acho que já estão a perceber mais ou menos o que é que vai aqui, não é? Portanto, estamos a falar eu vou colocar aqui, é uma motinha, uma miniatura de uma réplica das motos do MotoGP. A Pramac, nem todos sabem, mas a Pramac tem um time de MotoGP, de motociclismo, campeonato do mundo. A Pramac foi campeã do mundo em 2024, de pilotos, foi campeã do mundo por times também em 2023, portanto uma trajetória assim, ímpar dentro do que é o MotoGP, e esta moto representa uma parte grande profissional, porque efetivamente a Pramac nós temos este ADN. Quando eu falava há pouco que eu sou competitivo, eu já era competitivo antes de chegar à Pramac, portanto continuo a ser competitivo e acho que me tornei ainda mais competitivo depois de chegar à Pramac, porque temos um espírito de ir correr atrás, de buscar o resultado.
E isso também é o espírito da nossa equipe de MotoGP, que chegar a campeão do mundo como equipe, como equipe satélite, como nós chamamos. Portanto, nem sequer somos uma equipe oficial. Nós não somos a Ducati e a Yamaha, a Honda oficial. Somos uma equipe satélite e foi a única equipe satélite em toda a história do MotoGP que conseguiu esse feito. Caramba, não sabia Portanto, disso. Isto é muito significativo na perspectiva profissional, mas também na pessoal, porque eu sou um fã de tudo o que é desportos motorizados e, portanto, isto representa muito daquilo que eu gosto. Legal, Gosto de velocidade, gosto de todo este... Vejo estas corridas todas. Eu passo o fim de semana a ver corridas, quando estou em casa. Portanto, isto representa muito daquilo que eu sou, pessoal e profissionalmente. Que Portanto, bom. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado, é muito bom receber. Isso aqui vai fazer parte agora do nosso cenário, né? A gente vai compor isso porque somos feitos de histórias, somos feitos de amigos, de pessoas que fazem parte da nossa história, né? E você fatalmente faz parte da nossa agora, como já fez antes de me conhecer e como a GPR e a Pramac já faz. Muito bacana saber, também adoro moto. Já não ando mais de moto, porque eu tenho 2 filhos pequenos e preciso criar eles. E esse tipo de brinquedo aqui, né, a 300 por hora, me colocava em muito risco. é verdade. Abandonei essa brincadeira por enquanto. Hoje eu sou o tiozão da Harley, né? Ok. Mas já andei muito. Eu tenho muita paixão também por moto e é muito legal. E isso aqui é toda uma história, porque é o que você falou, né? A Pramac, ela é a maior representatividade dentro desse campeonato hoje, e ela tem muita história, ela vive muito isso, né? Existem outros patrocinadores por trás do motociclista, mas do time, mas a Pramac é a força total nesse time aqui, né? É uma empresa. A Pramac Racing é uma empresa que faz parte das empresas do grupo. Portanto, o time é nosso, é da Pramac. Portanto, Legal, espero poder ver uma corrida. Portanto, não é um patrocínio, não é um sponsor. É mesmo, o time é nosso. O time é o time Pramac. Os pilotos são nossos colegas de empresa, de trabalho, no limite, não é? Podemos pensar assim. Poxa, eu queria ter um colega de empresa assim, que andasse a 300 por hora. É verdade. Também, para mim relembrar minha época de louco. É verdade. Porque eu era meio pancada da cabeça, porque andar a 300 numa pista é uma coisa, na Bandeirantes é outra, né? Sim, mas esse anda mesmo muito. É, muito bom, muito bom. Obrigado, Bruno, é muito, muito importante. Obrigado você, obrigado a todo ao time Generac, a todo o time Pramac, a todo o time GPR. É muito bom ter vocês aqui. A gente fica lisonjeado porque assim é uma mudança, é uma virada de chave. Eu recebo muitos amigos aqui e ter vocês aqui é uma quebra de paradigma, porque a gente pode fazer algo muito maior do que só concorrer com o gerador. Sim. Né? E negócios vão, negócios vêm, mas a história ela fica para sempre. Né? Então ter você aqui, ter a GPR, ter a Pramac aqui, com certeza. Posso levar isso para minha casa? Não? Que pena. Na próxima oportunidade você vai ter que dar um para me levar para minha estante lá. Okay. Mas muito bom, é um marco da nossa história. Muito obrigado. Isso aqui vou sempre lembrar com muito carinho, com muito amor, e vou trabalhar todos os dias para que o nosso bate-papo de hoje ele siga adiante e ele reflita sobre nossa vida, sobre as vidas dos que estão conosco, dos que estão por vir. E é sobre isso que é o nosso podcast, é sobre a sua energia. E agora tem o último bloco, que é não sei se você conhece, aqui no Brasil existia não sei nem se ainda é viva, mas uma mulher que entrevistava, que chamava Maria Gabriela, né? E aí ela tinha um bloco que ela chamava de frente com a Gabi. E a gente vem brincando aqui que é de frente com o Didi. Eu acho meio estranho, mas Vamos ver o que é que vem, não é? Mas é um bate-bola, onde você tem que responder na venta. Vai. O que vier, você vai. E aí agora, o de hoje ele é um pouco diferente. A Giovana ela preparou uma estratégia diferente para você fazer escolha entre duas coisas e dizer o porquê. Liderar ou executar? E por quê? Liderar. Liderar é um grande desafio. Executar também, mas liderar, saber liderar. Saber liderar com ética, com correção, fazendo a coisa certa, como eu digo muitas vezes, com respeito pelos outros. Acho que liderar é um desafio ainda. É um dom, né? E eu acho que também tem um pouco algo nosso, algo próprio. Não é? A liderança acho que é muito própria. Então... Eu acredito também. Liderar você pode ser muito bom em tudo que você faz, né? Mas nem sempre você... Porque ser bom em liderar não tem a ver com você conhecer muito, tem a ver com você cativar pessoas, né? Conexão, relacionamento, né? Exatamente.
E falando sobre relacionamento, o que faz a diferença para o Bruno profissional e pessoal? A estratégia ou o relacionamento com pessoas? Eu acho que, vamos lá, a estratégia pode ter um pontinho a mais, porque a estratégia vai nos levar por determinados caminhos e vai nos traçar determinados caminhos que nós podemos traçar esse caminho e traçando também, ou conhecendo, ou fazendo essa tal relação, estabelecendo essa tal relação. Portanto, por vezes ter só a relação sem ter a estratégia é difícil. Fica mais fácil ter a estratégia e ir criando a relação ao longo desse plano estratégico. Mas se fosse para escolher entre um dos dois? A estratégia para já. Estratégia. Para começar a estratégia. Tudo o resto acaba por vir. A relação virá. É verdade, tem razão. Concordo com você. E sobre tomar decisões e delegar? Eu tomo decisões, mas gosto muito de delegar. E isso creio que foi também algo novo que eu consegui trazer. Até empoderando as pessoas. Delegar é dar responsabilidade às pessoas. Podem tomar decisões, podem errar, como ainda há pouco falámos, podem errar, mas só vão evoluir e só vão aprender, só vão melhorar se errarem. E para isso é preciso delegar, porque se o nosso chefe não delegar nada, eu não vou conseguir, não é? Então temos de delegar, temos de dar essa responsabilidade às pessoas para poderem executar e fazer e tomar decisões. Muito bom. E agora o Bruno profissional. Qual que é... O que você prefere? Trabalhar sob pressão ou trabalhar com prazo? E por quê? Bem, é difícil. Especialmente nestes últimos tempos, então, tem sido bem difícil. Mas acredito que com pressão. A pressão leva-nos por vezes, podemos fazer a coisa errada, mas eu gosto sempre mais da pressão. A pressão tira da gente o melhor que a gente tem para dar. Eu acho que a pressão... Quem não está preparado para trabalhar com pressão, dificilmente consegue ser realmente um grande líder que consiga projetar as coisas mais além. Mas no mundo moderno, Bruno, onde a pressão ela é um problema, né? Porque hoje o RH, eu sou do RH da DWT, é exagerado. E aí, putz, você tem que tomar cuidado. Se você pressionar, não pode pressionar. Se você põe a pessoa em pressão, você está abusando. Como que é isso? Eu acho, exato. Entramos aí num ponto que é bem interessante tocar, que é, uma coisa é pressão, outra coisa é pressão desmedida. Pressão é nós pressionarmos por alguma coisa. E essa pressão acho que tem de ser encarada na perspectiva do pressionado como até uma forma também de evoluir. Porque nós vamos ter muitas decisões ao longo da vida em que somos pressionados a tomar essa decisão. E temos de aprender a tomar decisões sob pressão. Porque há coisas que têm de ser. Não há outra hipótese. Não é? Então, nós temos de viver com a pressão. E então... Agora, quando entramos na pressão desmedida, aí já falta o respeito, falta a ética, falta o compromisso com o outro. Então, são coisas diferentes. É pressão, mas é diferente. E essa não. Eu gosto muito sobre pressão, né? Eu ainda tenho um ponto no Diogo, que é o seguinte, você tem uma coisa que acaba comigo. Você pode fazer muita coisa comigo. A única coisa que você não pode fazer comigo é falar, Diogo, você não vai conseguir. Se você... Diogo, desiste que você não é capaz. Você fez isso comigo, você despertou um Diogo que eu nem sei de onde ele vem. Sim. Mas a pressão é muito... faz a gente se desafiar e ver quem somos. Claro. Acho que só através da pressão que a gente olha para si e fala quem nós somos de verdade, né? Isso é sensacional. E falando sobre pressão, sobre toda essa filosofia, um bom líder. Obviamente, isso vem de você, que é um excelente líder. O que é o diferencial do Bruno como um grande líder numa grande corporação? Você ser mais técnico ou você ser mais humano? Ser mais humano. De longe, ser mais humano. Eu tenho de escutar as pessoas, eu tenho de entender o motivo porque é que determinada decisão foi tomada, eu tenho de ser muito mais próximo das pessoas. Eu tenho de as trazer para as decisões, muitas vezes. E isso não é nada técnico. Isso é muito mais relacional. É muito mais de trabalhar com a equipe. Eu gosto muito de trabalhar com a equipe. Até como, eu digo isto algumas vezes, eu como trabalhei sozinho durante muito tempo, eu sofri muito com isso. Portanto,
eu estava habituado a trabalhar com equipe. E de repente vejo-me no escritório de 10 metros quadrados sozinho. Portanto, equipe, zero. Então, a equipe era eu. Então, eu tive mesmo de... Quando cheguei aqui, quando cheguei cá e me deparei com 80 pessoas, eu disse, que maravilha. Como é bom ter gente. Agora é bom ter gente de novo, exatamente. E então, é isso, eu acho que é mesmo. Tem de ser o lado humano, temos de ouvir as pessoas, temos de entender o porquê. Às vezes as pessoas não estão bem. Às vezes tem um dia mau. Familiar, pessoal, alguém está doente, alguém não está bem. Sei lá, temos de perceber muito. A técnica ajuda. Nesta área em que nós estamos, é o que é muito técnica, ajuda, mas ajuda a tomar decisões muito mais técnicas, muito mais estratégicas. Agora, no dia a dia nós temos de ser humanos. E um time, né, quando a gente tem um time de X pessoas, é natural que nem todo mundo é camisa 10 todo dia, né? Exatamente. E os outros vão ter que carregar os que estão num dia ruim, né? O melhor do mundo tem dias que não é pior que todos. E aí ele precisa isso. E ele precisa dos outros que nem são os melhores do mundo para seguir, né? Exatamente. E sobre tudo isso, é fundamental que a gente tenha velocidade, mas como entregar qualidade e velocidade? É um compromisso difícil. Eu acho que a velocidade, vamos lá, a velocidade pode estar associada, agora vou tentar fazer aqui um paralelo com alguma coisa que acontece no nosso dia a dia enquanto fábrica. A velocidade pode estar associada ao cumprimento ou não cumprimento de um prazo, não é, que temos prometido a um cliente, não é? Mas se esse compromisso com esse cliente tiver sido perfeitamente antecipado e perfeitamente preparado, essa velocidade pode ser uma velocidade normal. E não é preciso ser uma velocidade extrema. Isso também nos permite trabalhar com mais qualidade, independentemente dos processos de qualidade que podemos ter, não é? Mas eu acho que passa muito por antecipar os problemas, antecipar o que vai acontecer, para poder reduzir essa velocidade, não é? E trabalhar com previsibilidade. É passar da velocidade, planejamento. Passar da velocidade para a previsibilidade. Previsibilidade do prazo, do custo, do compromisso com o cliente, da qualidade do produto. Sim. Previsibilidade. E o CEO da GPR, qual que é a frente que ele assume? Risco ou segurança? Como disse há pouco, eu acho que por vezes assumimos um pouco de risco, mas é um risco muito calculado. Lá está. É um risco que é muito medido. Então, a segurança não. A segurança não nos vai permitir, se só pensarmos em segurança, que é muito importante, não nos vai permitir dar passos mais arrojados e fazer coisas diferentes. E no mundo em que estamos hoje, se não fazemos coisas diferentes, vamos morrer mais rápido, a nível de negócio, não é? Então, por vezes, temos de arriscar. Então, desde que esse risco seja minimamente pensado, estruturado, planejado, não é? Então, eu digo que a segurança ela não existe nem quando você está a 7 palmos abaixo da terra, porque vai vir uma pessoa e vai te tirar dali. Exato. Então nem ali você está salvo, né? Exatamente. Não depende de você, alguém vai vir cavar aquilo ali e te tirar dali, né? É mesmo. Mais cedo, mais tarde, né? E sobre o seu time, experiência ou talento? Difícil essa. Eu acho que a nossa atividade é muito mais importante a experiência. Nós não somos um time de futebol. Portanto, nós não temos de correr 11 para marcar um golo e ganhar o jogo. Não, nós temos de correr 11 preparados, cada um sabe o que está a fazer. Se tivermos experiência, mais fácil será executar a nossa tarefa e, portanto, eu vou mais pela experiência do que pelo talento. Por vezes o talento na nossa área não é assim tão... A preparação, sim, o conhecimento, a formação, a pessoa em si é muito mais importante. E sobre contratar as pessoas que trabalham com você, um que parece com você ou um extremamente diferente? Essa é uma boa pergunta, porque já fizemos essas experiências. Então, por vezes as experiências do muito diferente
efetivamente não correm tão bem, mas há outras que até correm bem. Então, não sei, eu não trabalho muito com aquilo que é a minha imagem ou aquilo que eu penso. Eu trabalho muito com os recursos humanos, eles fazem o trabalho deles, fazem a análise deles, e quando estamos num processo de recrutamento, eles trazem para cima da mesa 3, 4 opções, e nós vamos começar a trabalhar naquelas 3, 4 opções. E dependendo da posição ou dependendo da responsabilidade, da hierarquia que vai ter, aí tomamos decisões em conjunto, não tanto à minha imagem, não é por ser mais próximo daquilo que eu sou ou não. Por vezes temos pessoas completamente diferentes. Isso é difícil de decidir. Hoje a gente estava no processo seletivo lá, né? O pessoal de engenharia, aí eu veio um candidato, e aí eu entrevistei ele, falei com ele, aí eu falei, ó, chama a Isabela lá e pede para ela conversar com ele. E aí a Isabela foi lá, conversou com o cara, e a gente, na hora do almoço, ela falou, meu, você não gostou dele, por que você chamou? Eu falei assim, porque eu gosto de coisa que me tira do comum. Sim. Eu não gostei mesmo dele, mas se o cara... Né, eu não gostei do perfil do cara, o perfil totalmente diferente do meu. Sim. Só que não precisa ser como eu. Exato. Precisa me incomodar, porque se eu não estiver incomodado, eu vou sentar lá todo dia na minha cadeira, vou relaxar. E agora não, eu tenho que ter os caras que me incomodam, eu tenho que ter aqueles caras que me tiram do sério. E senão eu não sou eu. E o diferente, ele é importante também, né? É difícil para a gente que faz gestão permitir que pessoas diferentes venham, né? Sim. Quando ela falou isso, eu quase que eu mandei um WhatsApp para a Letícia do RH, falei, ó, cancela esse cara. Mas aí eu respirei e falei, não, deixa o cara seguir no processo. Mas é difícil, é difícil. É difícil. É difícil. E para finalizar, a última pergunta, uma decisão que você tomou e você não tomaria mais? Só não vai falar que foi vir pro Brasil, que eu vou dessa mesa pro outro lado. Essa não. Vai vir pro Brasil, eu já grudo nele aqui, ó. É isso, eu sou muito, não sei, eu sou muito pragmático nessas coisas, não me lembro de nada muito, não há nada que me incomode muito de decisões que eu tenha tomado e que tomaria de outra forma, sinceramente. Eu acho que, não estou a dizer que não errei. Eu errei. E que não se arrependa. Eu errei. A questão é, eu errei numa circunstância em que, com o que eu tinha em cima da mesa para tomar essa decisão, eu tomei aquela decisão. Portanto, eu iria errar sempre. Se eu voltasse atrás, provavelmente eu iria tomar aquela mesma decisão. Então, eu não sou muito de pensar muito nisso. Acho que é muito... Só pensar na próxima decisão. Eu acho que é muito coisa de engenheiro, né? Engenheiro é muito matemático, é muito... Beleza, acabou, foi, deu negativo, vamos para a próxima conta, né? Arruma, fecha. Vamos para o próximo, né? Muito bom, Bruno. Bruno, chegamos ao final, infelizmente, foi uma conversa muito boa, foram muitos minutos aqui, muito tempo conversando, mais de 1 hora conversando com você. Bem mais, né? E eles pararam o relógio para o relógio não apitar, que eu tenho trauma, você viu que eu tenho toque sobre o relógio que apita, obrigado por salvar, mas muito bom ter você aqui, cara, você é um cara que muito nos inspira. E eu tenho dizendo do outro lado, eu tenho muita esperança em você como profissional, né? Porque você leve para frente, porque muito mais importante do que os negócios são as pessoas. E a GPR, assim como ela representou na minha vida, ela representa hoje na vida de 140 famílias, que eu estimo muito bem, que eles conquistem, que eles vivam, que eles tenham oportunidade para que o nosso país cresça, para que as pessoas evoluam. Então... hoje é muito bom ter confiança e falar, puxa vida, a GPR. E olha que eu não tenho mais relação comercial, apesar que a gente compra muita coisa lá, né? E vocês tinham que fazer um desconto pra gente, né? Agora que eu fiz o merchandising... Agora a nossa conversa terminou já. Tem que fazer um desconto pra gente. A gente compra muita peça lá. Mas brincadeiras à parte, tenho muito carinho, muito respeito, faz parte da nossa história. Você está aqui, é um marco para a gente, e eu estou muito feliz porque você é uma pessoa que nos inspira muita confiança. E eu digo isso não só por todas as vezes que você me recebeu, todas as vezes que você se relacionou comigo, mas também pela experiência das pessoas que estão lá. Então, muito obrigado, é muito, muito bom ter você aqui. E o último momento que eu queria te pedir,
Você é um cara engenheiro, extremamente calculista. O que é que vai sair daqui? Não, mas que essa daqui, ó, ela é a sua câmera. Você vai olhar ali para a sua câmera e que você dê uma mensagem para nós que estamos, para todas as pessoas que estão com você e para as pessoas que estão nos vendo, que estão do lado de fora, porque na DWT nós somos um pouco mais de 40 famílias, mas tenho certeza que todos vão te assistir, te admirar, e para que as pessoas que estão começando, para o brasileiro, para as pessoas que estão lutando aqui, que você desse uma mensagem de que venha no seu coração, para nos inspirar e para dar sequência no daqui para frente. Então, essa câmera aqui, ela é sua, fica à vontade e dê a última mensagem. A mensagem que posso dar é realmente pensar que nós hoje, nós não sabemos o dia da manhã, ninguém sabe, mas nós temos de entregar tudo o que temos no dia de hoje. Hoje é o dia que nós temos de fazer tudo o melhor que soubermos e pudermos. E amanhã vai ser outro dia que provavelmente vamos ter de fazer o mesmo. E tem de ser assim todos os dias da vida. Portanto, ninguém pode achar que as coisas vão acontecer por acaso. É preciso trabalhar, é preciso dedicação, é preciso compromisso, é preciso respeito. E eu acho que hoje falta pouco respeito, pouco compromisso no mundo, no geral. Portanto, estamos a sofrer com esse mal, não é? É triste, mas é verdade. Então falta respeito, falta ética, falta esse compromisso com os outros, e eu acho que as pessoas têm de ter esse compromisso uns com os outros. É preciso termos compromissos uns com os outros, é preciso levarmos as coisas para a frente, trabalharmos em conjunto, pensar em prol do grupo e não no individual. Temos muitos desafios pela frente e sinceramente, eu acredito muito, e agora pensando no Brasil, a mim custa-me muito que um país como o Brasil, quanto mais eu conheço o Brasil e as pessoas que aqui estão, mais me custa pensar como é que é possível o país estar ainda como está. Não é? O Brasil tem tudo para ser diferente, tem tudo para ser uma potência mundial e não consegue passar do que tem sido, infelizmente, não é? Por variedíssimos motivos, não me interessa agora se quer entrar por aí, não é esse o caminho. Mas aquilo que o brasileiro tem, a criatividade, o espírito positivo, a vontade de fazer coisas, as iniciativas, as ideias, a alegria de viver, é uma coisa que vocês não podem perder nunca, porque isso é algo que o europeu não tem. Então, conservem essa alegria de viver, essa forma positiva de encarar a vida, com todas as dificuldades que têm, e aproveitem as oportunidades com compromisso, com ética, trabalhando, e as coisas vão acontecer, porque acontece com todos. Então também vai acontecer, e vai acontecer com qualquer um. Mas acho que principalmente essa grande diferença do brasileiro face a um europeu como eu. Não é? Que legal. Muito obrigado, Bruno. Muito bom receber você aqui. Obrigado, Bruno. Prazer muito grande. Eu que agradeço. Te conhecer, é um prazer te receber aqui. É um prazer ter você aqui fazendo parte da nossa história como um podcast, né? E conhecer muda tudo, conhecer sua história muda. Eu já te conhecia, mas agora sabendo a sua história, você tem o meu respeito, minha consideração. Eu espero retribuir esse seu respeito e essa sua consideração e seu compromisso com a gente aqui. Eu espero retribuir. Você pode contar comigo, conosco, com o que for preciso para a gente seguir adiante e fazer com que isso mude essa situação que a gente vive aqui hoje, né? É isso. Eu que agradeço. A palavra final a todos. Muito obrigado pelo convite. Foi uma experiência muito boa. Foi a minha primeira vez numa conversa destas, portanto, agradeço também por essa possibilidade que me deram e fico muito feliz de também estar aqui e também reconhecerem alguma coisa que vamos fazendo e que vamos trabalhando todos lá na GPR ao longo destes anos para realmente entregar alguma coisa diferente aos nossos clientes, aos nossos funcionários, aos nossos colegas, à empresa, à corporação. Portanto, fico muito grato de que também isso seja reconhecido por quem está de fora e não só quem está dentro. Portanto, nada disso seria possível sozinho. Portanto, nada aqui acontece por acaso. Temos uma grande equipe, temos grandes profissionais. Gosto muito de estar aqui e agradeço muito este convite mais uma vez. Obrigado, meu irmão. Muito bom ter você aqui. Obrigado. Obrigado. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de um episódio muito especial, onde a gente recebe uma pessoa muito especial, muito inspiradora pra gente. E para ressaltar o que eu tenho de hoje aqui para repensar é sobre o compromisso.
compromisso que temos um com o outro, e quando essa relação de compromisso e de conexão ela existe entre nós, ela cria vínculos, ela cria histórias, ela cria alicerces e cria futuro. Então que a gente possa refletir sobre o compromisso, que a gente possa respeitar as pessoas que estão ao nosso redor e que o compromisso conosco nos faça refletir, que a nossa busca, o nosso objetivo, os nossos sonhos, eles dependem de outras pessoas, e quando a gente se conecta com isso, quando a gente se compromete não só com o nosso sonho, porque amar quem você, a sua família é muito fácil, agora se comprometer com quem está ao seu redor, isso daí é uma coisa que te diferencia, que nos diferencia talvez não deveria, mas que nos diferencia dos animais que não podem raciocinar como nós. Então que você se comprometa consigo, que você se comprometa com o seu objetivo de chegar a algum lugar, e que saiba que esse lugar nunca existirá se não houver outras pessoas comprometidas em chegarem nos seus lugares conectadas com você. Então eu tiro de hoje a simplicidade do Bruno, né, uma pessoa muito inspiradora que traz para a gente a história dela, de vir de um outro país, de vir aqui lutar e de conquistar o respeito de muitos brasileiros, que são as 140 famílias da GPR. Para todos vocês da GPR, um super beijo no coração, aos grandes amigos que eu tenho, muito obrigado, à instituição GPR, Generac e Pramac, todo o nosso respeito, toda a nossa consideração, muito obrigado por fazer parte da história da nossa família, da nossa DWT, vocês fazem parte disso, e o compromisso que nós temos aqui com essa lição que o Bruno nos traz hoje, nós nos comprometemos a seguir conectados com vocês, e se vocês precisarem de nós estaremos aí. E um dia, depois do outro, subindo a escada, nós estamos com a mão, uma para frente, uma para trás. Puxem nós para cima, que puxaremos outros que estão abaixo. Vamos que vamos. Até o próximo episódio. Muito obrigado. Obrigado, Bruno, mais uma vez. De hoje, para todos os outros que virão, muito obrigado. Que Deus te abençoe e que te dê muita força, te dê muita saúde e muita disposição para lutar por um futuro melhor. Obrigado e até o próximo episódio. Vamos lá. Muito bom, Muito Bruno. bom.